Olá, hoje é segunda-feira, 28 de setembro de 2020. Eu sou Alexandre Schossler e você ouve a primeira edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente de Bonn, na Alemanha. Confira nesta edição. O jornal afirma que Trump quase não pagou imposto de renda. Democrata Joe Biden mantém clara vantagem em pesquisas. Partido Verde sai vencedor de eleição regional na Alemanha. Donald Trump pagou apenas $750 em impostos federais em 2016, o ano em que concorreu e foi eleito à presidência dos Estados Unidos, e o mesmo valor em 2017, o primeiro ano no cargo. Além disso, Trump não pagou nenhum imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores a 2016, em grande parte porque informou ter perdido dinheiro. Os números foram revelados pelo jornal americano The New York Times nesta segunda-feira. Os repórteres do jornal se debruçaram sobre 20 anos de declarações de imposto de renda do multimilionário presidente dos Estados Unidos e prometeram mais denúncias nos próximos dias. Na Casa Branca, Trump negou as informações que chamou de fake news. Ele garantiu que paga imposto de renda e que todas as declarações dele serão reveladas, mas não disse quando. O republicano que concorre à reeleição já fez uma promessa semelhante na campanha de 2016, mas nunca tornou públicas as declarações. Ao contrário de todos os antecessores na presidência desde os anos 70, Trump se recusa a publicar as próprias declarações de renda e trava uma batalha jurídica para impedir a divulgação delas. A investigação do New York Times foi revelada 2 dias antes do primeiro debate da campanha presidencial entre Trump e o democrata Joe Biden. Pesquisas divulgadas no fim de semana mostram que o candidato democrata lidera na preferência geral dos eleitores dos Estados Unidos. Joe Biden tem 8 pontos a mais do que o republicano Donald Trump na pesquisa do jornal The New York Times. Mas o atual presidente chega perto do democrata em vários estados considerados decisivos. Nos Estados Unidos, não é a votação geral que elege o presidente, mas o peso dos estados no colégio eleitoral. Por isso é importante vencer nos estados, o que garante que os votos de todos os delegados estaduais vão para o candidato vencedor naquele estado. O Partido Verde foi o grande vencedor do segundo turno de eleições regionais marcadas pelo debate sobre a poluição do ar no estado alemão da Renânia do Norte-Westfália, realizadas neste domingo. Os Verdes elegeram pela primeira vez na história os prefeitos em Bonn, Aachen e Wuppertal. Em Colônia, a prefeita Henriette Reker, que concorreu sem partido, mas apoiada pelos Verdes e pela conservadora CDU, foi reeleita. A CDU, partido da chanceler Angela Merkel, também alcançou vitórias, elegendo o prefeito da capital, Düsseldorf. O Partido Social-Democrata SPD conseguiu defender a prefeitura de Dortmund, um bastião dos social-democratas na Alemanha, e venceu também Mönchengladbach e Bielefeld. Os eleitores da Suíça rejeitaram neste domingo a proposta de um partido populista de direita que visava restringir a livre circulação de pessoas entre a Suíça e os países membros da União Europeia. O resultado final confirmou as projeções. 61,7% dos eleitores votaram contra a proposta e 38,3% apoiaram a medida. Autoridades da Suíça e da União Europeia festejaram o resultado. O referendo havia sido convocado pelo Partido Popular Suíço, de viés nacionalista. O SVP tem a maior bancada no parlamento do país e construiu a própria imagem condenando a imigração e as relações com a União Europeia. A Armênia e o Azerbaijão se acusaram mutuamente neste domingo de iniciar confrontos mortais na região separatista de Nagorno-Karabakh, na fronteira entre os dois países, em meio a uma disputa territorial de décadas. Ao menos 39 pessoas foram mortas no conflito considerado o mais grave em 4 anos. Os dois países declararam lei marcial. A Armênia e o Azerbaijão estão em estado de guerra desde 1991.
embora 3 anos depois tenham assinado um cessar-fogo que vigora até hoje, apesar de violações por ambas as partes. Nagorno-Karabakh é uma região separatista do Azerbaijão, habitada principalmente por armênios. Novas informações você pode conferir mais tarde na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Até lá!